Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre parábolas, sobre as parábolas da Bíblia. E no livro aqui de primeiro, primeiro Reis, no capítulo 22, nós temos uma parábola profética, né? Uma profecia anunciada como uma parábola, usando a linguagem de uma parábola. É a parábola de Micaías. Micaías era um profeta, um dos muitos profetas enviados por Deus para o reino de Israel, o reino do norte. Estamos falando num período em que o reino havia sido dividido. O reino do norte já passou a adotar o nome de Israel ou de uma das outras tribos, e o reino do sul, utilizava o nome Judá, reino de Judá, às vezes de uma das tribos que tinha uma aliança mais intensa com Judá. O fato é que a situação espiritual no Reino do Norte se degradou muito mais rapidamente do que no Reino do Sul. Nos dias em que profetizou Micaías e também muitos outros profetas, esse Micaías provavelmente, muito provavelmente, foi discípulo, foi um dos muitos discípulos do profeta Elias. Profeta Elias, cujo ministério também ocorreu junto ao reino do norte. Aqui são dias do rei Acabe. O rei Acabe, o rei Acabe, ele era um homem bastante interessante. Era um homem que tinha momentos de extrema arrogância, mas em alguns momentos demonstrava alguma humildade, algum temor a Deus. Mas, via de regra, o que marcou o reino dele, o império dele, numa associação com a Jezabel, a princesa com a qual ele se casou, o que marcou o reino dele foi o crescimento da idolatria. A idolatria não só cresceu por questões geográficas ou culturais. O próprio rei e a Jezabel patrocinaram a idolatria, patrocinaram os cultos pagãos, patrocinaram a afronta ao Deus de Israel, ao Deus dos judeus. Então, eram tempos, era um período em que a corrupção espiritual era bastante intensa. Nesse tempo aqui, o rei de Israel resolveu tentar retomar algumas cidades que ele havia perdido para os sírios. E ele aproveitou uma visita do rei Josafá, que era o rei de Judá, eles haviam se aparentado, e formaram uma aliança militar, e ele planejou retomar algumas cidades. O livro aqui no capítulo 22 fala que Ramote e Gileade, principalmente Ramote e Gileade, que era uma cidade importante que ele queria de volta, né? O texto diz: contudo, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou aos seus oficiais e servos: bem sabeis que Ramote de Gileade nos pertence, e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Síria. E aproveitou a presença de Josafá e perguntou: queres vir comigo à guerra em Ramote Gileade? Olha a cabeça, né? O sujeito vai fazer uma visita aí e, de repente, está envolvido numa guerra. Muito embora um patrocinador da mentira, ele também tinha o seu coração voltado para elas. A Bíblia declara aqui que o rei de Israel reuniu 400 profetas aproximadamente. Ele tinha 400 homens que se diziam profetas, que se diziam porta-vozes do Todo-Poderoso Deus. E ele consultava esses homens. Só que Acabe ele tinha um critério muito, muito suspeito para validar ou não as profecias. Aqueles profetas que concordavam com ele, ele considerava verdadeiros. Aqueles profetas que diziam que ele estava errado, ele mandava prender, matar, e diziam que eram os falsos.
Então, 400 indivíduos, que eu creio, a maioria deles, muito embora esteja, o texto fala profetas, por serem assim considerados pelo rei e pelo povo. A narrativa é como as pessoas se apresentavam, mas nenhum desses homens aqui está vocacionado, nenhum deles foi chamado, nenhum deles foi convocado por Deus. E se entre eles havia algum que havia sido chamado por Deus para o ministério profético, havia se corrompido. Havia se corrompido. Não é de hoje que as pessoas tentam tomar para si uma espécie de honra em relação às questões espirituais, não levando em consideração as responsabilidades daquilo que elas se propõem a realizar. Não, você vê, Acabe, 400 homens se dizendo profetas. Então, o que se vê hoje não é propriamente uma novidade, não é propriamente uma inovação. É também uma degradação, uma degeneração, uma corrupção da verdade, uma corrupção dos ministérios instituídos pelo Espírito Santo. Mas cada um é responsável por si mesmo. Cada um é responsável por aquilo que fala, responsável diante das pessoas e responsável diante de Deus. Deus há de julgar a todos nós num único dia. Nisso eu já encontro alguma dificuldade, porque alguns cristãos aprenderam a fugir dessa verdade, né? Eles querem acreditar que não seremos julgados, né? Que vai assim, não, eu sou amigo do filho do dono da festa aí, e vai entrando. Não é assim. A Bíblia declara, as confissões de fé, todas elas afirmam, Deus vai julgar os vivos e os mortos. E pela graça infinita e pela graça eterna de Deus que se revela em Cristo Jesus, acreditamos, não temos nenhuma dúvida quanto à manifestação, à revelação do poder. Por que falamos do julgamento ou do juízo final? Porque nós precisamos ter uma compreensão plena e absoluta daquilo que Jesus realizou por nós. A proclamação de fé, a proclamação do Evangelho nos dá uma ideia da dimensão, tá, que expressa o milagre, o amor de Deus, o poder de Deus, a maneira como ele tomou sobre si o pecado da humanidade, conduzindo a humanidade, a pessoa bendita de Cristo Jesus, a uma vida de obediência plena, perfeita e absoluta, a santificação, a morte substitutiva, a ressurreição, a ascensão e a glorificação. Em Cristo Jesus, nós temos a certeza da salvação e vivemos nessa certeza de fé, nessa esperança confiante. O dia do juízo revelará a plenitude da graça e do amor de Deus. Eu entendo que nós passaremos pelo juízo, sim, e não sofreremos a execução da sentença, porque a sentença, quem sofreu por nós, os que cremos, foi Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse momento do juízo, nós teremos uma compreensão plena do significado de Jesus, o Cristo, o Salvador de Deus, para a humanidade pecadora. Tá? Então, deixamos para o dia do juízo, mas também não vamos ficar aplaudindo farsantes, mentirosos ou empreendedores espirituais. Só estamos dizendo que não é novidade. É fruto da atuação demoníaca, é fruto da atuação satânica no espaço a ele concedido, principalmente por conta da idolatria. A idolatria é um pecado que Deus não perdoa. É um pecado que conduz à corrupção moral, espiritual. A idolatria é uma abominação aos olhos de Deus. E não há desculpa. É o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Mas o reino de Israel, naquele período, abundava a prática da idolatria. E era apresentado como o deus principal o tal de Baal. Baal, cujo nome significa senhor ou marido.
Havia um Baal para todas as circunstâncias da vida, e ele invariavelmente era acompanhado por uma consorte, uma mulher que o acompanhava, que era a própria filha. Os deuses daquele período eram tão depravados quanto os seres humanos. E os seres humanos acabavam num nível de depravação tal qual os deuses aos quais eles seguiam. 400 profetas disseram para Acabe: pode ir que você vai vencer. Pode ir que você vai vencer. Aí Josafá falou: mas você não tem um profeta de Deus aí, um homem através do qual nós possamos consultar a palavra do Senhor? Porque Josafá não se convenceu muito com aquele show, né? 400 profetas dizendo ali a uma só voz que a empreitada resultaria na vitória e no sucesso. Aí lembraram de Micaías, e o rei manda alguém chamar o jovem, o jovem Micaías, para que através dele se consultasse a palavra de Deus. O texto diz o seguinte: enquanto isso, um mensageiro foi chamar Micaías e sugeriu, falou: ó, Micaías, os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar com eles e predizer o sucesso do rei e de sua campanha, de sua empreitada. Já conhecia o rei e já conhecia o Micaías, né? E o mensageiro tentou preparar o Micaías para o que ele havia de enfrentar. Entre os profetas do Acabe havia um principal, que era um tal de Zedequias. Ele até mandou fazer chifres de ferro lá e disse: assim diz o Senhor, com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. Quando convém, quando era interessante, as pessoas lembravam do pacto, da aliança feita entre Deus, Abraão, entre Deus e Moisés, entre Deus e o povo de Israel, no qual Deus prometia bênçãos, Deus prometia a proteção, Deus prometia vitória sobre os inimigos. E esse, dos muitos profetas, invoca ali, de uma forma ainda que parcial, porque não há nenhum comprometimento com a linguagem pactual, ao uso da palavra, ao uso do nome, mas não há um comprometimento pactual, não há um alicerce que conduza através das escrituras para que esse homem pudesse fazer essa afirmação. Então, para quem compreendia a atuação de Deus na história do povo de Deus, era possível ver que aquilo tratava-se de uma fraude. Eram profetas bajuladores, eram profetas que viviam à mesa do rei. Eles eram sustentados pela monarquia, tá bom? Tanto que os sacerdotes do culto a Baal, instituído no Reino do Norte, eles se apresentavam também como profetas, né? Porque o rei falou: o povo aqui gosta de profecia, então eles passaram a se apresentar como se fossem profetas. Mas na corte havia esses 400 sujeitos. Micaías respondeu ao mensageiro: tão certo quanto vive o Senhor, juro por seu nome que falarei apenas o que o Senhor me ordenar. Micaías mantém firme a sua convicção, né? Micaías, ele nesse contexto aqui, ele é exemplo de retidão, de integridade, de compromisso e comprometimento, né? De vínculo com o compromisso. Quando ele chega à presença dos reis, ele é questionado de uma forma muito objetiva. Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Aí ele responde, o texto aqui, no contexto, você pode entender que ele responde de uma forma cínica, tá bom? Ele responde o que o rei queria ouvir. Ele diz: ataca e serás bem-sucedido, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei lhe questionou:
quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor? Tá? Micaías, ele foi irônico. Ele foi irônico. Né? Vai que é sua. Já está nas suas mãos. A vitória é certa. E o rei percebeu o tom de ironia e percebeu também que as palavras dele não não tinha a introdução costumeira dos anúncios ou dos pronunciamentos proféticos, tá bom? Ele falou por falar só para provocar uma reação. E ele conseguiu provocar essa reação. Ele conseguiu fazer com que o rei Acabe exigisse que ele pronunciasse a verdade de Deus naquela ocasião. E ele o faz. Aí vem a profecia em forma de parábola que nós estamos falando aqui. Vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, volte cada um para a sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá: Eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? E Micaías acrescentou: Ouve a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor indagou: Quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e declarou: Sou eu que haverei de enganá-lo. E o Senhor lhe questionou: De que modo pretendes fazer isso? Ao que ele respondeu: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que o Senhor afirmou: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze o que deves. Agora, portanto, o Senhor Deus colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes profetas. Mas Deus é quem pronunciou contra ti a desgraça. Palavra de Deus, graças a Deus pela sua palavra. A profecia, conforme anunciada por Micaías, tem contornos de uma parábola. O relato que ele apresenta, ele tem assim como um pano de fundo o livro de Jó. O livro de Jó, em que Satanás comparece numa convocação celestial e se propõe a testar a fidelidade, testar a fé de Jó. Nessa apresentação aqui, há uma corte celestial, um paralelo entre a corte do rei e a corte celestial. Os reis humanos, os soberanos humanos, os poderosos, eles têm a infeliz tendência a se endeusarem, a se apresentarem como infalíveis. E não o são. E não o são. Micaías apresenta uma versão celestial de uma corte real, em que o próprio Deus se propõe a destruir o Acabe, o rei Acabe. E a Bíblia fala que Deus pediu sugestões. É uma parábola, tá? É uma parábola. Que Deus teria pedido sugestões e anjos se propuseram, cada qual a apresentar ali uma linha de ação. Aí aparece um espírito e propõe a enganar Acabe, sendo o espírito mentiroso na boca de todos os profetas da mentira que Acabe sustentava no seu reino, esses 400 charlatões. Essa mensagem, ela contém uma verdade, a verdade eterna, de que Deus é fiel àqueles que a ele são fiéis. E que Deus é fiel à sua palavra. Nada do que foi dito, nada do que foi feito era oculto, está contido do pacto celebrado. Você pega aí os 5 primeiros livros da Bíblia, você pega os livros de Moisés, você vê todos os riscos
todos os contornos, todas as garantias, quando Deus celebrou um pacto com o povo de Israel, pouco antes deles ingressarem na terra prometida, momento em que o povo havia se comprometido a ser fiel a Deus. Então tem as bênçãos e tem as maldições. O pacto, a aliança diz isso, tem as bênçãos e tem as maldições. As maldições decorrem da desobediência, da infidelidade, do chamado adultério, da chamada prostituição espiritual. Os profetas usavam muito essa linguagem, porque é uma linguagem odiosa, é uma linguagem comum, é uma linguagem perfeitamente compreensível naquele período. Num mundo de tanta mentira, num mundo de tantas farsas, num mundo de tantas traições, talvez a sociedade atual esteja mais acomodada no que diz respeito à quebra de pactos ou de alianças, mas isso não era no passado. Então, a linguagem do adultério, a linguagem da traição, era perfeitamente compreensível, perceptível a todos. O fato é que Micaías anunciou ao rei a palavra de Deus. E o rei, ele em parte, ele temeu, ele teve medo. Mesmo tendo sido advertido, ele foi para a batalha, ele levou Josafá junto. Por pouco, Josafá não morre nessa batalha. O rei se disfarçou de um soldado, de um soldado da infantaria lá, mesmo permanecendo ali num dos carros de batalha lá, disfarçado. Ele foi atingido ele foi alvejado pelo inimigo, saiu da batalha, sangrou durante todo o dia, ao fim do dia ele morreu. Acabe, ao rejeitar a palavra de Deus, Acabe, ao desprezar a palavra de Deus, o rei Acabe, ao desprezar a santidade do ministério profético, do ministério sacerdotal, ao instituir a idolatria, ao paganizar o reino do norte, ao financiar a mentira, ele tornou-se vítima da própria mentira. A Bíblia fala do espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. Você, ao procurar esse texto, você verá uma ligação com esse contexto aqui, com essa parábola profética proferida por Micaías. Não é indiferente. Deus leva muito a sério a maneira como ele é cultuado. Deus leva muito a sério a maneira como ele é adorado. Deus leva muito a sério a forma de culto e de adoração. Deus instituiu parâmetros. Deus instituiu limites. Deus estabeleceu regramentos para evitar a confusão, para evitar a mentira. E mesmo assim, fizeram pouco caso da lei de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Manipularam a verdade como bem entenderam e ainda assim queriam obter o favor de Deus nos momentos de aflição ou nos momentos em que uma decisão importante tinha que ser tomada. Isso não é possível. Muito embora Deus tenha relevado alguns pecados de Acabe, Deus tenha sido misericordioso com ele, porque numa das ocasiões ele se arrependeu, ele se humilhou. Ele mostra aqui que ele queria manipular ou queria controlar a palavra de Deus, sustentando 400 picaretas, 400 charlatões, 400 mentirosos, só para manter o ego dele inflado, só para manter o ego dele ali iluminado pela mentira. O espírito do erro que atua nos filhos da desobediência. Há uma espiritualidade? Sim, há uma espiritualidade. A pessoa está, mas é só é como se fosse um nome artístico. Ele não pretende ser um profeta, ele se apresenta como profeta só para dar uma ênfase a uma palavra positiva. Bom. Ele não é apóstolo, Jesus não se revelou a ele.
Ele não teve uma revelação de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus, ele não foi comissionado por Jesus Cristo. Nesse sentido, é claro que ele não é apóstolo, mas ele aceita sobre si a comissão apostólica para proclamar o evangelho da verdade de Cristo Jesus. Tá bom. Eu, eu não vou obrigar ninguém a mudar o modo de ser ou o modo de agir. Não faz sentido dizer, você não pode usar o nome profeta, você não pode usar essa palavra apóstolo. Olha, não é você não, eu não vou brigar com ninguém, nós não temos que brigar com ninguém, porque essas pessoas arrumaram uma confusão com o próprio Todo-Poderoso Deus. Apresentar-se como profeta não garante que a pessoa profetizará em nome do Todo-Poderoso Deus. Apresentar-se como apóstolo não garante que a pessoa ministrará como um apóstolo de Cristo Jesus. Mas garante, porque é o que a Bíblia diz, que essa pessoa está sujeita ao espírito do erro, ao espírito mentiroso, que atua na vida daqueles que se apresentam como servos de Deus, como mensageiros de Deus e não são, para a punição deles mesmos, para a punição daqueles que manipulam esses eventos e para a punição e castigo daqueles que, mesmo sabendo que não é verdade, se propõem a buscar a orientação dessas tais pessoas. O profeta, a profetisa, o apóstolo, a mulher, eu não sei se é apostoliza, a apóstola. Não, não é, não são. Marco, mas não, eu não vou me intrometer nos negócios de ninguém, cada um aí que viva como julgar melhor. Esse é um princípio meu. Agora, a palavra de Deus contém aqui o seu alerta. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Acabe morreu em batalha, mesmo se acovardando, mesmo se disfarçando de homem comum, ele era rei, ele tinha as responsabilidades de rei, responsabilidades essas que ele nunca se preocupou em cumprir, mas os direitos ele sempre fez questão absoluta, inclusive exigindo mais do que era a ele devido naquele período. O fim de Acabe é trágico. E essa parábola profética, ou essa profecia em termos de parábola, ela permanece, porque a linguagem da parábola, ela se mantém viva e a mensagem se mantém verdadeira. Você não precisa pensar em Satanás ou em demônios atuando na corte celestial. Essa é uma parábola. Mas você pode ter certeza de que ele está atuando na vida dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos ministros, daqueles que se valem dos ministérios, mesmo não tendo a eles direito, e mesmo não estando dispostos a assumirem as responsabilidades dos encargos que o ministério exige, e sempre reivindicando para si os benefícios dos tais ministérios, essas pessoas estão sujeitas, sim, a uma atuação demoníaca e ao juízo divino. E aqueles que a eles se submetem participam da mesma condenação. Micaías, em tempos difíceis, Micaías, em tempo de corrupção moral, espiritual, ele representa todo aquele que se dispõe a pagar o preço para manter-se fiel ao Todo-Poderoso Deus. Que Deus